Como investir R$ 500 no futuro de seus filhos? Gente do céu, para quem tem pouco ou nenhum conhecimento em investimentos, a pergunta onde investir R$ 500 é bastante relevante. Sabe por quê? Hoje a gente tem muitas opções, né? Nossa, nunca se teve tantas opções para se investir quanto a gente está tendo ultimamente. E eu venho há algum tempo já falando e quebrando o tabu de que é necessário ter muito dinheiro para investir. Gente, não precisa ter muito dinheiro para investir. Se você tem hoje parado na sua conta corrente ou na sua conta poupança R$ 500, R$ 200, R$ 300, seja lá quanto você tiver, mas eu vou pegar aqui o exemplo dos R$ 500, que foi o último exemplo que eu tive com uma mentorada, né? E vou te mostrar como que você pode fazer para investir esse valor e mais de uma opção, tá? E fazer com que esse valor, ao invés de ficar parado na sua conta sem futuro nenhum, vamos falar assim, né? Além dele não estar rendendo, ele ainda está perdendo valor de compra a cada dia que passa por causa da nossa inflação. Então, por favor, ouça-me, dinheiro na conta corrente, se não for para ser gasto rápido ali pro dia a dia, ou na conta poupança, tire já e eu vou te mostrar quais as opções que você tem, tá? Mas antes disso, de uma forma muito primordial, eu preciso lembrar você que a gente tá aqui focado em investir para o futuro dos nossos filhos. Logo, eu preciso te falar que o nosso objetivo é no longo prazo, é contar com o tempo a nosso favor. Tá? Dependendo aí, gente, da idade da criança, nós temos vários anos para a gente poder ficar fazendo os aportes, né? E aí, aportes tanto que saiam do nosso bolso, quanto aportes de reinvestimento dos rendimentos que virão dos aportes que a gente já tem feito e que a gente fez. O primeiro dinheiro desses investimentos, eles não podem ser recursos que você vai precisar deles em pouco tempo, tá? Então, o próprio exemplo desses R$ 500 que eu acabei de dar, tem que ser R$ 500 que você não vai precisar dele. Que você tenha consciência de que, olha, isso aqui eu vou realmente deixar para render, vou fazer um teste, vou ver como é que é aí dentro das opções de investimento que existem. Caso você tenha a ideia de que você precise de um dinheiro, né, ou no curto prazo para resolver alguma coisa, ou então você sabe que é importante, você já tem a consciência de que é importante ter ali um dinheiro de reserva para quando acontecer algum problema, bato na tecla de novo. Forme a sua reserva da tranquilidade, que é exatamente aquela reserva que você vai ter para lançar mão quando acontecer alguma adversidade, tá? E essa reserva da tranquilidade, ela pode ser feita junto com os aportes que você for fazer para os investimentos do futuro. Então, são dois tipos de investimentos que a gente vai fazendo paralelamente. Mas hoje o foco não é falar sobre a reserva da tranquilidade, é só mesmo um relembre aqui para vocês, né? Uma chamada de atenção, assim, para vocês entenderem que quando eu falo desses R$ 500 para a gente poder fazer de investimento, é aquele dinheiro que você sabe e que você já se planejou que você não vai usar ele, não vai precisar dele no curto prazo. Combinado? Então vamos agora para as nossas opções de investimentos, tá? Bom, nesse primeiro grupo, que são as ações, eu gosto muito dela, principalmente quando a gente fala do longo prazo, né? Porque ações é investir na renda variável, gente. Isso com certeza vai fazer grande diferença quando a gente fala no longo prazo para o futuro dos nossos filhos, tá? Eu considero as ações como investimentos que têm um maior potencial de valorização. Porque existem ações aí que renderam, que subiram mais de 1000% na última década. Então, realmente, se a gente tiver boas ações na nossa carteira, o nosso potencial de valorização com o tempo é gigantesco. Se você não sabe o que são ações, eu vou te explicar agora. Ações representam uma fração do capital social de uma empresa. Então, quando a gente compra uma ação, significa que a gente está se tornando sócio daquela empresa, a gente está comprando um pedacinho daquela empresa, sabe? Então, assim, a gente faz parte de um negócio. Agora a gente investiu e a gente tem um pedacinho de um negócio. Assim como os empresários correm risco, os investidores também. Por isso que chama de renda variável, é considerado sim um investimento de um risco um pouco maior, mas como eu já falei, né, algumas outras vezes, quanto maior o risco, maior o potencial de valorização também.
Como a gente se torna como se fosse o sócio daquela empresa, como investidor, a gente vai fazer parte tanto dos lucros quanto dos prejuízos daquela empresa. Então, se algum período aquela empresa fechou com prejuízo, a gente também vai não ter aquele rendimento que a gente espera. Mas, se aquela empresa fechou com lucro, a gente também vai desfrutar dos lucros dessa empresa, tá? Só que por ela fazer parte da renda variável, a minha indicação é que você escolha conscientemente as ações que você vai ter ali na sua carteira de investimento. Outra coisa também que é fundamental trazer aqui para você é de não alocar 100% do seu patrimônio financeiro somente nesse tipo de ativo. Então, reserva ali, tipo, 30% do valor que você tem. Nesse caso, nesse exemplo que eu tô dando os R$500, separe ali R$150 e aí você vai escolher 2 tipos de diferentes setores para você poder investir. 30% do valor total que você tem é indicado de fazer nas ações, que é um formato de renda variável. Então, nesse segundo grupo, nós vamos falar dos fundos imobiliários, tá bom? O fundo imobiliário, que também é conhecido pela sigla FII, a gente chama de FI, né? Nada mais é do que um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum, que é investir em ativos imobiliários. Simplesmente isso, tá? Nós podemos entender, gente, os FIIs, né, os fundos imobiliários, como investimento realizado através da Bolsa de Valores, então ele também é considerado uma renda variável. A gente compra e vende esses ativos dentro da Bolsa de Valores, onde o investidor compra uma ou mais cotas de algum fundo que ele escolher. E quando ele compra essa cota ou essas cotas, ele começa a ganhar dinheiro com a valorização desse fundo, também assim como também com a distribuição dos rendimentos mensais realizada pelo administrador desse fundo imobiliário. É muito simples, gente. Fundo imobiliário é muito simples. Você ganha com a valorização e também com a distribuição ali, que a gente pode chamar de dividendos, né, do que eles pagam diante do que eles estão recebendo dos aluguéis, dos imóveis e seja lá o que for. Então, nesse caso também a minha dica é: separe 30% do valor que você tem para investir. Dentro do nosso exemplo dos R$500, você também vai separar 150 e você vai escolher um fundo imobiliário para poder investir, tá, gente? O mercado oferece também muitas possibilidades, uma diversificação enorme de FIIs. A gente tem muitas possibilidades aí para a gente poder investir em fundo imobiliário. Mas a minha dica é que você estude cautelosamente ali essas possibilidades. E o que é mais importante? Avalie a solidez desse fundo imobiliário, avalie os fundamentos, avalie também o histórico de rentabilidade desse fundo imobiliário e assim como também outros indicadores que a gente sabe que existe dos fundos para a gente poder escolher algum deles para fazer esse nosso investimento de ativo. Esse é outro queridinho meu, eu gosto muito, principalmente porque eles têm ali um retorno, né, um pagamento mensal, então reinvestir esse valor é muito bom, porque é o meu aporte e mais o valor que o próprio ativo tá ali pagando para mim mensalmente, a gente vai formando a bola de neve. Vamos falar agora da renda fixa. Renda fixa é aquele que a gente consegue previsionar, a gente tem uma previsão de quanto que nós vamos ganhar em cima daquele investimento. A minha dica aqui é que você aporte 20% do seu recurso no Tesouro Direto. Tesouro Direto é maravilhoso. Eu falo que 100% das pessoas precisam ter, né, um valor, um aporte ali no Tesouro Direto, principalmente a reserva da tranquilidade precisa estar ali no Tesouro, porque ele tem uma rentabilidade ali que fica igual ou ultrapassa a inflação, ele é tão seguro quanto a poupança, ele tem várias opções de Tesouro Direto que nos dá liquidez diária, que é o que eu peço, se eu precisar do meu dinheiro hoje, eu posso tirar amanhã. Eu gosto muito dessa opção da renda fixa. Ele vai garantir pra gente um retorno menor no longo prazo do que essas outras opções de ativos que eu falei com vocês anteriormente, mas no mínimo que vai acontecer é que ele vai garantir pra gente o retorno da inflação ali, pelo menos. A gente não vai perder pra inflação, que é o que acontece, por exemplo, na poupança, tá? Então, em um cenário como nós estamos agora, que a inflação tá alta, essa opção é uma opção maravilhosa, tá? É uma opção que eu indico mesmo. Então, quanto mais tempo você deixar
no Tesouro Direto, o seu valor aplicado ali, e não resgatar ele antes do vencimento, maior vai ser a rentabilidade que você vai ter nesse ativo, tá? Então, nesse caso, ele também, se você não mexer nele, não for sua reserva da tranquilidade, ele também é indicado como um bom investimento no longo prazo, principalmente no cenário que nós estamos agora. Nesse próximo grupo e último que eu vou trazer aqui para vocês, a gente chama de reserva da oportunidade. O nome já fala tudo, né? O nome já diz, reserva da oportunidade. É aquela reserva que você tem para poder aproveitar quando aquelas oportunidades maravilhosas aparecerem. Gente, no mercado financeiro, essas oportunidades, elas costumam ser assim, janelas de compras de ações ou até mesmo de fundos imobiliários a um valor mais atrativo. Como que isso acontece, Steph? Normalmente, quando ocorre alguma queda brusca, por exemplo, em um determinado ativo, e aí aquele valor é vendido, aquele ativo é vendido por um valor abaixo do que ele realmente vale, ou do que ele tem sido vendido nos últimos, né, nos últimos tempos, é quando ele está sendo negociado a um valor menor do que o preço justo dele. É aí que entra a nossa reserva da oportunidade. É nesses momentos que a gente vai tirar da onde ela está alocada para poder aproveitar quando aparecerem essas coisas lindas que eu amo quando aparece aí para mim. Então eu sempre tenho um dinheirinho ali na reserva da oportunidade, porque nesse universo das finanças, oportunidades sempre acontecem, né, gente? E qual que é a minha dica? Invista os 20% restantes desse valor que eu falei, né, dos R$ 500 que eu falei aqui, no seu caixa da reserva da oportunidade, tá? E aonde que você vai alocar ele? Também em alguma opção de tesouro direto. Só que tem que ser uma opção de tesouro direto com liquidez diária, D+1. Vocês vão lembrar que na live que eu fiz de investimentos para iniciantes, tá? Eu falei sobre 3 tipos de investimentos do tesouro direto, tá lá bem explicativo, bem explicadinho. E também eu dei ali as características de cada um deles e a dica de quando você vai escolher cada um deles, tá? Então, resumindo aqui o que nós falamos até o momento, pegando esses R$ 500, nós vamos distribuir R$ 150 em ações, R$ 150 em fundos imobiliários, R$ 100 em renda fixa e R$ 100 na reserva da oportunidade, certo? E aí, para fechar aqui esse nosso bate-papo de hoje, eu quero... Às vezes você pode estar aí olhando, né, falando, nossa, parece ser tão complicado isso tudo que a Steph tá falando, mas não é, gente. Complicado, na verdade, é você deixar esse dinheiro parado no banco, parado na poupança e perder as oportunidades que você tem de rendimento. R$ 500, gente, pode parecer pouca coisa hoje para poder formar um patrimônio para seus filhos, mas de verdade, você precisa somente começar por algum lugar. Concorda? Então não desista, simplesmente faça. Escuta o que eu tô falando, comece, pessoa, comece, tá? Você tem muito mais a ganhar do que a perder se você ouvir os meus conselhos e começar a aplicar o que eu tô falando aqui. E pra gente poder finalizar, eu quero te lembrar da oportunidade que você está tendo agora através desses conhecimentos que eu estou trazendo e de proporcionar para os seus filhos um futuro muito mais tranquilo. Sem você precisar se preocupar ali em fazer, sabe, aquele controle financeiro, poupar o máximo de dinheiro. Gente, se você se ajustar, se você se planejar, se você criar suas prioridades e entender que o tempo vai ser o seu melhor amigo para poder garantir, né, a tranquilidade financeira lá quando seu filho tiver adulto e precisar de alguma coisa, é isso que você precisa, tá bom? Então, você vai ter condição, pode ter certeza, de investir cada vez mais, desde que você comece já. Porque quando você começa, você inicia uma trilha que às vezes parece complicado no começo, que parece que tem pedras, que tem altos e baixos, mas você vai aprendendo esse caminho, andando nele, você vai entendendo ele melhor e com o tempo você vai entendendo mais opções de investimentos, quais são as opções de investimentos mais rentáveis, e eu tô aqui para poder te ajudar nisso. Tá bom? Para te ajudar nesse caminho. Então fica as minhas dicas aí hoje para você de como investir esses R$ 500 e eu te peço para continuar aqui com a gente, continuar comigo, comenta aí
qual que você achou mais legal, se teve alguma que você não entendeu, se teve alguma que você não concordou, ou se você concordou, ou se foi pra você bacana. Nossa, Stephanie, deu uma luz, meu dinheiro tava lá na poupança, tinha até esquecido e agora vou tirar ele lá, vou fazer esse dinheiro render mais, né? Tá bom? O que eu quero aqui é somar e contribuir, mas não deixe aqui de comentar, de curtir, de compartilhar, tá bom? Um beijinho pra vocês. Até o próximo.